A cirurgia, como o doutor explicou, é a principal modalidade para tratamento e cura do câncer do intestino, e muitas vezes depois que o paciente passa pela cirurgia, vem uma série de inseguranças, de dúvidas, e o nosso papel, tanto durante a fase de internação quanto pós-internação, que é ambulatorial, é ajudá-los nesse momento, né? Quais são os cuidados que nós temos que ter? Primeiramente, durante a internação, a enfermagem sempre vai estar orientando os cuidados que tem em relação a drenos, a pontos, né, de sutura se for uma cirurgia aberta, orientar em relação se a cirurgia permite ou não, a maioria das vezes permite, em relação à deambulação. O que é isso? Levantar, sair do leito de acordo com o limite de cada paciente, para ajudar na circulação, na parte respiratória, e aí vão explicar algumas coisas em relação ao pós-operatório. Eu trouxe bem brevemente, porque teve alguns pacientes questionando em relação aos drenos. É importante que o dreninho, alguns pacientes podem vir na cirurgia com um dreno, que é para tirar a secreção da área que operou, para poder cicatrizar mais rápido, não acumular líquidos, né? Em relação a esses drenos, é importante que seja mensurado, ou seja, seja medido diariamente o volume desse reservatório quando vier na cirurgia com esse tipo de dispositivo, anotando o volume que tem e a característica, qual é a cor, tentar mensurar esse volume sempre no mesmo horário. Esses cuidados são simples, que a enfermagem vai explicar antes de vocês saírem do hospital. E eu acho que o mais impactante é quando precisa a confecção do estoma, que o Dr. Samuel mencionou. Estoma significa boca, abertura, ou seja, vai ser exteriorizado um pedaço do intestino por dois motivos, né? Temporário, que vai ser por um período para poder cicatrizar a região da cirurgia, principalmente aquela parte da cirurgia que tem o reto, que tem que abordar cirurgicamente na parte mais baixa do intestino, ou os definitivos, por conta de alguma lesão, alguma obstrução, para melhorar a parte do funcionamento do intestino. A gente tem alguns tipos de estomas, né? Que seriam as ileostomias, que é no intestino delgado, aquela porção que o Dr. Samuel explicou que é do intestino fino. Nós temos a colostomia, que é no intestino grosso, e aí nós temos que pensar que o intestino grosso, ele tem uma sequência de dispositivo, né? Ele vem desde o intestino ascendente, o transverso e o descendente, que é a porção, o trajeto, é o caminho que as fezes vão fazer no nosso intestino e vai ter a maior absorção de água ou não. Então, essa colostomia, quando ela é exteriorizada, ela pode ser numa dessas três porções que são, né, mencionadas, e de acordo com a localização, tem mais absorção de água ou não. Então, se a gente for pensar que quem tem uma ileostomia, ela está acima do intestino grosso, então ela tem menos absorção de água. É por isso que as nutricionistas insistem, tem que ingerir água, né? Porque tem essa questão da absorção da água. E também tem as urostomias que nós não vamos mencionar nesse momento, tá? Então, o estoma é uma abertura que é exteriorizada na barriga, para poder funcionar o intestino. Ele é vermelho vivo, ele tem um aspecto de mucosa e não dói, não machuca, tá? Então a gente pode manipulá-lo que você não vai sentir nenhum tipo de dor. Para poder ter o estômago, você vai precisar adaptar uma bolsa, porque não tem o controle do intestino. Mas a bolsa, ela não vai impedir de você realizar as atividades do dia a dia. Você pode passear, você pode ir no shopping, pode namorar, pode viajar. A bolsa não te impede das atividades do dia a dia. A única coisa que vai diferir é que você precisa ter algum cuidado. Geralmente no começo gera uma série de inseguranças, porque é uma situação nova, mas com o passar do tempo, conforme vai manipulando e perdendo o medo de manipular a bolsa, vocês vão observar que ela é apenas um detalhe, tá? Então as coisas seguem e a gente da enfermagem, a gente está justamente para isso, para ajudar nessa fase de adaptação, seja por um período ou seja para a vida toda, tá? Algumas pessoas precisam de algum tipo de bolsa específico, por
causa do nosso corpo. As pessoas são diferentes, ninguém é igual, né? Então, de acordo com o organismo, a gente vai adaptar uma bolsa diferente ou não. Existe uma série de bolsas no mercado, tá? E aí vem a pergunta, estou com a bolsinha, como que eu vou cuidar dessa bolsa? No dia da troca, a bolsa, o período da troca vai depender dessa porção do intestino que é localizado. Então, se é mais líquido, talvez eu tenha que trocar 2 vezes por semana a bolsinha. Se é mais consistente, 1 vez por semana é o suficiente. Isso depende da localização, de como está a secreção que está saindo, as fezes, né? Para a gente trocar, então no dia que a gente for fazer a troca da bolsa, a gente vai retirar esse adesivo. A bolsa ela é um adesivo que acopla na barriga, vai descolar esse adesivinho e vai para o chuveiro. A gente dá uma olhadinha na pele ao redor, a pele tem que estar saudável, o estômago, ele é vermelho, vivo, ele é úmido, né? Então a gente faz uma avaliação da nossa pele, vai lavar com água e sabonete. Precisa de algum tipo de produto especial? Não precisa, a limpeza é com água e sabonete, tá? Vai secar bem a pele. E aí, de início, a gente fala que a gente precisa medir a abertura da boca, né, do estômago. Por quê? Esse adesivo que a gente coloca na barriga para poder drenar a secreção, ela também protege a pele. Então, se a gente medir o estômago e recortar de uma maneira grande, isso pode expor a pele às fezes e dar uma assadura. É que nem, eu falo que é que nem fraldinha de neném. Se a gente deixar lá o dia inteiro a fraldinha, o que acontece? A pele fica vermelha, né? É a mesma coisa. Então a gente vai medir, porque geralmente o estômago ele tá inchadinho da cirurgia por conta da manipulação, tudo. Então a gente precisa saber o tamanho correto. E eu também não posso medir muito pequenininho, porque como o estômago não tem sensibilidade, lembra que eu comentei que o estômago não dói? Né? Se a gente cortar muito pequeno, pode ter algum atrito e machucar um pouquinho o estômago, né? O ideal é que a gente faça uma medida do tamanho correto. E com essa medida, a gente vai recortar esse adesivo que vai colar na pele com uma tesoura simples. Então, se a gente, né, não consegue enxergar as linhas que vêm de mensuração, com uma tesoura a gente pode, a reguinha a gente vai fazer um molde na placa ou na base, que é o adesivo, e vai recortar. Depois que recortou, vocês vão ver que a medida, né, essa abertura que faz, ela encaixa perfeitamente no estômago com a pele. A pele tá limpa, tá sequinha, a gente vai tirar o plástico de proteção e aí vai adaptar esse adesivo na barriga, né, encaixando com o estômago. Vai fazer uma leve massagem e aí o resultado final é esse. E aí depois a gente vai encaixar a bolsinha, que é um saquinho para poder coletar, né, as fezes. O aspecto final é esse. Dentro do hospital a gente usa uma bolsinha que é transparente, porque a gente sempre precisa estar visualizando. Mas para o uso domiciliar, vocês podem fazer o uso de uma bolsa opaca, como essa que está na figura. É uma bolsa bege que não aparenta nada. O que é importante a gente pensar? A bolsa ela não fica aparente para as outras pessoas, então você não precisa modificar a vestimenta, né? A roupa, né? Ela não vai ficar visível. E as suas roupas também vão manter as mesmas. A única coisa que não pode é o cinto, por exemplo, ficar exatamente em cima do estômago, tá? De cuidados diários, quando a bolsa encher 1/3 do volume dela, a gente divide a bolsa em 3 pedacinhos. Quando ela encher 1/3, nós temos que esvaziar. Onde que eu vou esvaziar? No banheiro. Então, se eu vou, por exemplo, para uma consulta, estou aguardando a consulta, fui fazer um exame, alguma coisa assim, percebe que está funcionando um pouquinho, vai esvaziar a bolsinha para ela não fazer um volume muito grande, não pesar, tá bom? E aí é isso que eu tinha comentado, existe uma diversidade de equipamentos, de acessórios que vão ajudar no dia a dia. Então, por exemplo, aqui tem um cinto que às vezes ajuda para um paciente que fica inseguro, fala assim, eu tenho uma insegurança que a impressão que dá que a bolsa vai descolar. Esse cintinho pode ajudar para isso, você pode realizar atividade física, né? E sempre anda com um dispositivo, né, na bolsa, né, num kitzinho para você poder sair de
casa por um período mais prolongado, para viajar também, né? Esses materiais, todo paciente, independente de onde seja no Brasil, ele tem direito de receber, seja pelo SUS ou pelo convênio. Como que vocês poderão ter acesso a esse material? A gente faz uma avaliação prévia, a enfermagem, e vai fornecer um relatório onde vocês vão poder cadastrar. E é um direito de receber gratuitamente esse material, tá? E aí tem a equipe do ambulatório que está para vocês, para tirarem dúvidas, para fazer uma avaliação. Se tiver alguma dificuldade em relação à manipulação ou o dispositivo não está ajustado, né, a gente sempre pede para procurar, né? Tem a enfermeira Soraya, a enfermeira Patrícia também, que estão lá para ajudar, né? Então, precisou, conte com a gente, né? Essa fase de adaptação às vezes pode ser gerar um pouquinho de ansiedade, mas não é difícil, é simples o cuidado com a bolsa, exige uma adaptação e um pouquinho de enfrentamento, porque depois, conforme vai fazendo, vai percebendo que não é uma coisa tão difícil. E a Mariane vai comentar com vocês também em relação ao impacto na qualidade de vida em relação às pessoas que são estomizadas, para vocês verem que é possível dar continuidade e ter as atividades do dia a dia, né? A bolsinha, ela vem do momento para ajudar, seja pela cirurgia, porque precisa um momento para poder cicatrizar aquela costura que o médico tirou um pedacinho do intestino, ou seja para tratar uma lesão que é um pouquinho maior, que tem que ressecar uma porção grande do intestino, não tem como reconstruir posteriormente, né? Agora eu acho que eu vou convidar a Mariane para ela poder falar um pouquinho do estudo dela, para complementar essas informações que nós trouxemos.